Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva com o jornalista Beto Almeida, que acaba de chegar do Equador, sobre o desastre ambiental da Chevron naquele país. E veja também a palestra de doutora Marinês Trindade no 3º Congresso Estadual da Nova Central, Segurança e Saúde do Trabalhador. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Outro Olhar mostra agora a entrevista que fizemos na TV Com BR com o jornalista Beto Almeida, presidente da TV Comunitária de Brasília e diretor da Telesul. Beto Almeida acaba de chegar do Equador, onde constatou o desastre ambiental causado pela Chevron naquele país. A TV Com BR tem o prazer de receber mais uma vez aqui em seus estúdios o jornalista Beto Almeida, que é diretor da Telesul e presidente da TV Comunitária de Brasília. Beto acaba de chegar do Equador, onde teve contato com as comunidades do Equador, com as autoridades, sobre um assunto que está chamando muita atenção da comunidade internacional, que é a crise causada pela Chevron Texaco, que contaminou o solo do Equador. O que você poderia falar dessa denúncia muito grave do que aconteceu lá no Equador? Moisés, primeiro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na TV Com BR, que será das poucas emissoras que terão a coragem de fazer a divulgação do que nós vamos fazer aqui. Porque qualquer divulgação contra uma poderosa empresa transnacional, ela envolve risco para os denunciantes. E nesse caso, a Chevron Texaco, que elas se fundiram, não? São duas empresas norte-americanas, hoje elas estão fundidas. Em 64, começaram a explorar petróleo na Amazônia equatoriana. Tudo bem, isso é normal. Só que os rejeitos, os dejetos, o lixo daquela exploração, a sobra, aquela poluição toda própria de uma exploração petroleira, a Texaco Chevron vinha ocultando do próprio governo equatoriano do passado, das autoridades, o que é que elas faziam. Elas simplesmente jogavam aquilo em piscinas. São mais de 2 milhões de hectares, né, de uma área da Amazônia equatoriana, com 1000 piscinas, todas elas com rejeitos químicos, dejetos químicos. Uma lama, um detrito, uma coisa mal cheirosa. E como é que aquilo era feito? Piscinas eram covas, ao invés de se fazer uma coisa básica de engenharia, que eram, digamos, piscinas de concreto, né, com capacidade de isolar aquilo dos mananciais, dos cursos de água, dos igarapés, dos rios. Não, ela jogava aquilo ali. De tal sorte, Moisés, que quando uma piscina enchia, eles simplesmente jogavam uma pequena camada de terra, você sabe que a natureza da Amazônia é exuberante, por cima daquela camada de terra nascia uma nova vegetação. Então isso não aparecia nem nas imagens de satélites, nem nas pessoas que estavam ali. Uma maneira de camuflar o negócio. Camuflar, mostrava a má intenção, mostrava a intenção criminosa. O que foi acontecendo? Os governos foram se sucedendo, nós sabemos que na década dos 90 até o 2000 e pouco, o Equador teve dezenas de governos. Entrava governo, caía. Teve que o governo durou uma semana. O governo do Lúcio Gutiérrez, por exemplo, uma semana. Então, em outros governos, né, por corrupção, havia levantes populares, indígenas,
né, as forças democráticas do Equador derrubavam esses governos. Nenhum deles denunciou isso. Por quê? Eram cúmplices da poluição que era feita. O que acontece? Em 2006 é eleito o presidente Rafael Correa. E o presidente Rafael Correa começou a receber das comunidades da Amazônia que usavam aquela água para cozinhar, para tomar, para beber, as crianças para brincar, certo? E começaram a surgir doenças de pele, câncer de pele, doenças intestinais, doenças raras. E a população começou a ficar. Aí a população foi até a Chevron, e a Chevron, não, isso aí pode até passar o petróleo, porque essa lama aí, ela faz bem para a saúde. E muitos passaram, quer dizer, um crime. Aí o presidente Correa denunciou a Chevron e obrigou a entrar, ingressou na justiça, e a justiça equatoriana deu ganho de causa às comunidades, porque foram as comunidades que fizeram a denúncia, né? Feita a denúncia das comunidades, a justiça equatoriana viu que era um crime de proporções, porque quantos anos? Começou em 64. Milhares de pessoas foram contaminadas, pessoas já morreram dessas doenças. E como é que você vai pagar isso? Os rios contaminados, o solo contaminado, ao preço disso. Então, foi estabelecida uma multa de 19 bilhões de dólares. A Chevron se recusa a pagar. E aí que começa o novo capítulo dessa batalha, que o presidente Correa está fazendo uma denúncia ao mundo para mostrar que essa prepotência da Chevron, se foi tolerada pelos governos anteriores corruptos, com um governo popular, anti-imperialista, nacionalista, não será tolerado. E além do mais, esse crime não é um crime que possa se prescrever, né? Inclusive, o Beto Almeida trouxe aqui um folheto do Ministério de Relações Exteriores do Equador e Mobilidade Humana. Chevron Texaco pretende que o povo equatoriano pague pelo que eles contaminaram. E era importante, Beto, porque para poder o pessoal entender melhor o que aconteceu, então, primeiro havia uma polêmica sobre se é realmente a Texaco a responsável pelo dano. A Chevron tenta evadir, fugir da acusação. Então ela diz o seguinte: não, isso aí lá atrás nós nem estávamos lá. Aí você tem fotos de satélites, documentos das comunidades, comprovando, né? Inclusive naquela época era uma exploração petroleira da Texaco feita com empresas do governo equatoriano. Então, quer dizer, os documentos existem, são cabais. Aí eles estão, não, mas isso aí, essa responsabilidade é do governo equatoriano Só que quando a Chevron comprou a Texaco, ela foi advertida assim, olha, para você fazer a exploração do petróleo, você tem que fazer esse cuidado ambiental, usar essa tecnologia. E eles não fizeram nada, eles simplesmente jogavam terra para esconder aquela lamaceira química, contaminante. Eles vão lá, exploram, vendem, e deixam aquela sujeira lá para a população que tem que... Exatamente. Inclusive, o outro aspecto aqui que esclarece esse documento aqui do Ministério é que a Chevron Texaco um processo judicial de mais de 20 anos. Exatamente. Que a empresa Texaco deixou o país em 92. Uhum. E aí o governo diz que foi a Frente de Defesa da Amazônia e não o governo equatoriano que processou, que fez esse processo. Quem tomou a iniciativa foram os moradores, foram as comunidades daquela região toda. São inúmeros poços, certo? São 1000 piscinas, 2 milhões de hectares. 2 milhões de hectares é coisa, é muito. Né? E tudo isso desemboca nos mananciais, nos igarapés que vão para os rios. Provavelmente essa sujeira, essa lama contaminante química, está chegando até o Brasil, porque o rio Napo, por exemplo, é um rio que tem ligações até com o rio Amazonas. E aqui o Ministério também denuncia que eles gastam milhões de dólares para desprestigiar o governo do Equador, para dizer que é uma campanha contra o governo equatoriano. O que a Justiça pediu quando fez o processo atendendo a uma reclamação da comunidade? Ela disse, olha, essa poluição, primeiro tem que reparar, vocês têm que reparar o dano que fizeram. Segundo, vocês têm que tomar todos os cuidados. Terceiro, tem que usar uma tecnologia apropriada. Não estamos falando de coisa do outro planeta, não. É cimento e concreto.
para que o lixo fosse colocado no lugar seguro e não vazasse. De tal forma, esse lugar em que eu fui, eu meti a mão aí, como está nessa foto aqui, ó, eu meti a mão lá, é um mau cheiro. É como você dizer assim, as veias abertas da América Latina ainda hoje estão abertas, são cobertas de sofrimento pelo povo e são mal cheirosas. Esse lugar aí, a má intenção é tão grande que uma piscina, quando ela enchia, eles mesmos faziam assim um vazante para que ao encher uma piscina aquilo caísse no córrego que passava ao lado. Quer dizer, mostrava, isso está tudo documentado. Então ela se nega a pagar, a Chevron se nega a pagar a multa e atribui ao governo do Equador uma postura política. Entendeu? Está desviando a atenção tal. Mas quem fez a demanda foi a comunidade, o governo do Equador. Frente em defesa da Amazônia. Da Amazônia. E aqui também está dizendo que a Chevron processa o Equador com base em uma aplicação retroativa de um tratado bilateral e um tribunal de arbitragem consente. Então ele faz aqui uma denúncia, né, que a defesa do Equador sustentou, entre muitos outros argumentos, que o tribunal de arbitragem não era competente, posto que o trabalho bilateral de investimento entre o Equador e os Estados Unidos foi assinado em 93 e entrou em vigor em 97. Então, eles fazem todo um trabalho para realmente não querem aceitar. Eles não querem, eles querem escapar da punição. Está provado que eles poluíram. Está provado que as pessoas estão morrendo. Está provado que a demanda judicial foi feita no território, porque você tem que fazer isso naquele território. E ao criar uma série de iniciativas judiciais, manobras protelatórias e tal, inclusive abrindo no Tribunal de Nova York, né, onde o juiz encarregado de julgar a questão, ele próprio organiza a defesa da Chevron. O próprio juiz americano organiza a defesa da Chevron, que é uma empresa norte-americana. Então, quer dizer, nós estamos diante de uma situação em que uma empresa como a Chevron, que está acostumada a eliminar presidentes, a desestabilizar governos, a provocar guerras, agora ela quer descumprir com a legislação. Mas o tratado era claro, havia um tratado entre Estados Unidos e o Equador no passado, pela exploração do petróleo, pelo qual havia que respeitar as regras de exploração com medidas protetoras do meio ambiente e da saúde da população. Todas essas regras comprovadamente estão descumpridas e a Chevron tem que pagar por isso. E eu acho que esse documento também é importante porque ele traz uma comparação aqui, né? Como a diferença entre o perjúrio cometido nos Estados Unidos e no Equador pelas empresas petrolíferas. Então ele cita aqui o caso da Bristol Petroleum, que contaminou o Golfo do México, e eles fizeram 152 dias de derrame, né? 4 meses e pouco. Quando no Equador, a Chevron fez 20 anos de derramamento, de prejuízo. Basta você comparar aqui os volumes. Ó. Aqui são 780 mil metros cúbicos de petróleo lá no Golfo do México, pela Bristol Petroleum, enquanto que no Equador, a Chevron, 68 milhões de metros cúbicos. Mil metros cúbicos. É um absurdo. E que nos Estados Unidos, após o derramamento do petróleo no Golfo do México, a empresa britânica Bristol Petroleum está respondendo ante o Estado e a sociedade estadunidense dessa forma: 37 bilhões de dólares por multa, sanções, remediação, compensação. Claro. Certo. Nos Estados Unidos, da Bristol Petroleum. Inclusive, e esses valores se acrescentam 16 bilhões de dólares sobre a lei da água limpa. O julgamento ainda está pendente. E tem mais 2.000 e tantos processos, e etc. E lá no Equador eles... Para você ver a conduta prepotente, imperial da Chevron, a Bristol Petroleum, de acordo com as leis norte-americanas, vai ter que pagar toda a lambança que ela fez. E já assumiu, inclusive. E já assumiu, e não há o que contestar. Não tem Agora, no caso da Chevron, a Chevron entra na justiça, não, a culpa é dos equatorianos. Ou seja, quem explorava era eles, né? E eles botam a culpa no Equador por ser a vítima. Bom, a culpa é da vítima. É um absurdo. Né? É um caso gravíssimo, porque é um dano ambiental irreparável,
um dano contra a civilização, contra o meio ambiente e contra as novas gerações, mas é, sobretudo, também uma tentativa de um portentoso império petroleiro de querer desestabilizar um governo e denegrir e desprestigiar, melhor dizendo, desprestigiar um governo, porque é um governo que está fazendo uma série de reformas com independência, com soberania, erradicou o analfabetismo, distribuiu a renda, nacionalizou o petróleo. Agora são poucos contratos com empresas norte-americanas ou empresas estrangeiras que estão vigentes, são contratos anteriores, porque tudo agora é praticamente assumido, na maior parte, por duas empresas estatais equatorianas. Antes, os benefícios, ou seja, o lucro da exploração do petróleo, antes do governo da Revolução Cidadã, do Correia, era 90 para as multinacionais e 10 para o Equador. Agora inverteu-se. Os lucros são 99 para o Equador e apenas 1% para as empresas que exploram. Para a gente concluir esse assunto especificamente, aqui nesse documento, inclusive, ele chega à conclusão. A Chevron, Texaco é culpada, comprove você mesmo. A Chevron é culpada pela contaminação de 2 milhões de hectares da Amazônia. A Chevron é culpada por procurar evadir a sentença a qual havia se comprometido a acatar. A Chevron é culpada de pressões políticas contra o Estado equatoriano. E a Chevron é culpada por usar argumentos baseados em falácias contra o Estado equatoriano. E a Chevron é culpada por querer fazer ao povo equatoriano pagar pelo que a Texaco contaminou. Então, só para a gente concluir o assunto, essa campanha que fez você ir até lá e outros intelectuais, fala um pouco sobre isso e a repercussão disso no mundo. Isso aí é interessante, que vários intelectuais, artistas, Danny Glover, por exemplo, o Pedro Alti, cantor espanhol, jornalistas franceses, espanhóis, né? Aqui do Brasil fomos o Emir Saad, Fernando Moraes, o senador Inácio Arruda, eu, e estão indo de vários lados. Danny Glover, aquele importante artista norte-americano de filme, ele tem uma postura muito anti-imperialista, independente, muito crítica. E essa campanha, a importância dela ser internacional, porque, primeiro, isso até agora estava em silêncio. Só está rompendo o silêncio, graças a iniciativas como essa do presidente Correia, que teve uma atitude independente, corajosa, e está chamando o mundo, né, a conhecer um clamoroso desastre ambiental, criminoso, né, e nós contamos aqui com quem tem compromisso com a informação verídica, como é o caso do seu programa, ao qual agradecemos muito, para levar a opinião pública brasileira a conhecer, porque o que acontece lá, se ficar impune, aconteceria aqui também. Mas o povo do Equador vai ganhar essa batalha e nós aqui teremos um ganho, porque aquilo é um mal feito, um desastre feito, um crime ambiental feito e contra as comunidades, contra toda a população latino-americana. Agora, você lá não encontrou, porque existem algumas ONGs internacionais que se arvoram como denunciadoras, né, e tal, de crimes ambientais e tal. Apareceu alguma ONG internacional para denunciar esse crime lá no Equador? Curioso isso, né? Você lembra que quando teve aquele vazamento no Golfo do México, da British Petroleum, os gringos que vieram aqui, pagos pelo Greenpeace, vieram na Amazônia aqui protestar contra a construção de hidrelétricas da Amazônia, que eles querem a paralisia, fizeram um escândalo internacional, mas eles não foram no Golfo do México e não foram lá na Amazônia equatoriana para defender as comunidades, que nós vimos lá um companheiro, ele levantou as calças, assim, as pernas das calças, a pele dele está toda, ele está tendo que fazer um tratamento, quimioterapia. E agora, enquanto nós estávamos lá, morreu a primeira jovem, né? Muitos outros estavam morrendo, mas eles não sabiam, porque não imaginavam, né? Até que foi feito um levantamento, nós estivemos lá, nós viajamos num avião de paraquedista da Força Aérea do Equador, até lá, pegamos depois um carro, atravessamos balsas, os rios da Amazônia, até chegar no poço, que é um lamaçal, mal cheiroso, uma coisa horrorosa, né, que mostra o desprezo dessas empresas transnacionais pelos povos da América Latina, e nós não vimos lá nenhum desses ecologistas do Greenpeace fazendo a defesa das comunidades da Amazônia, não vimos.
Mas aqui nós vamos divulgar como a gente pode e vamos fazer com que esse crime tem que pagar por ele, certo? E impedir, como o governo, através da Revolução Cidadã, está fazendo, de impedir que isso prossiga. Agora, você me disse antes da gente começar a gravação que tudo isso começou porque lá a imprensa realmente divulga. Me fala um pouco então sobre a questão dos meios de comunicação na Revolução Cidadã do Equador. Olha, o governo da Revolução Cidadã, do presidente Rafael Correa, começou a fazer uma série de mudanças na sociedade, né? Primeiro, aumentou salários. Segundo, mudou as leis em favor dos pobres. Terceiro, instituiu a renda cidadã, pela qual todas as pessoas que não têm, as pessoas de grande pobreza, são beneficiadas como se fosse um Bolsa Família, né, que tem lá o valor de atrair, incluir e fazer com que as pessoas ingressem, né, também no mercado de consumo e de trabalho. Mais do que isso, eliminou o analfabetismo, né, nacionalizou o petróleo, a exploração do petróleo. Só que aí ele começou a se transformar em alvo dos grandes monopólios da imprensa comercial, que passaram a atacar, dizendo que o Rafael Correa era contra a liberdade, contra não sei o quê. Então o que ele fez? Ele instituiu uma nova lei de imprensa, tudo isso aprovado na Assembleia Nacional e apoiado no voto popular. Porque o Rafael, primeiro ele se elegeu, segundo ele convocou uma constituinte, escreveu uma nova Constituição, aprovada em plebiscito, depois ele se reelegeu, e agora ele aprovou uma nova lei de mídia que desmonopoliza, desconcentra a mídia do Equador. Então nós temos aqui, Moisés, um jornal que já existia há mais de 50 anos, que é o jornal El Telégrafo, que era um jornal apenas de fazer relatório dos governos passados, para fazer defesa, os mesmos governos que se calaram diante do desastre ambiental, provavelmente porque foram comprados por o silêncio comprado, né? E aí esse é um jornal que tem uma tiragem muito ampla, que dá a informação sobre... É uma coisa que aqui, por exemplo, você não tem. O governo é atacado no Brasil e não tem quem faça a sua defesa, né? Toda a mídia todos contra Dilma, né? Não há... Pois lá tem. Aí ele criou lá um jornal El Cidadano, uma rádio El Cidadano, e todo sábado ele faz o enlace cidadano. O que significa isso? De 9 horas até a 1 da tarde, são 4 horas onde o Rafael vai a uma cidade, a uma comunidade, a um lugar pobre, a um lugar... e começa a discutir com a população, com a participação da população, que também fala, e ele vai esclarecendo as mentiras que a imprensa privada lança contra ele, e ele faz um embate muito duro, e está ganhando a guerra contra a desinformação. Então hoje, por exemplo... Especificamente essa coisa da Chevron também, então... Isso aí só ganhou esse porte porque a população toda sabe, está consciente, né? Você lembra que a Chevron aqui fez uma lambança aqui no litoral do Rio de Janeiro, né? Porque não quis utilizar as técnicas adequadas, mais seguras, né? Quis utilizar as técnicas mais fajutas, mais baratas, para aumentar o seu lucro. É o mesmo princípio, né? De vamos explorar o máximo, vamos preservar o mínimo e que se dane a população. Eu não vivo aqui, né? Ninguém vive lá, eu não vivo pobres, aqui mesmo. Índios. Só que lá esse assunto é um assunto na boca do povo, Todo mundo que você conversa, um grau de politização, não há mais analfabeto no Equador, não há mais analfabeto. E o El Cidadano, que é um jornal de distribuição gratuita, de massa, e cheio de rádios. Além das rádios indígenas e campesinas, que já existia, agora tem as rádios, que é uma rede de rádios cidadãs, e tem também uma TV pública. Então, todo sábado... E tem rádios e TVs também voltados para essas comunidades, elas mesmas fazerem Tem, as próprias comunidades, as rádios... Nós, por exemplo, nós descemos de uma base aérea lá na Amazônia Equatoriana. Dessa base aérea, nós andamos 1h30, mais ou menos, de caminhonete até chegar no poço. O tempo inteiro nós vimos fibra ótica. E toda aquela comunidade lá com antenas parabólicas. Todas as comunidades ribeirinhas da Amazônia
tem acesso à internet e televisão, né? Muito provavelmente o seu programa, que é transmitido por satélite, pode ser que ele chegue até o Equador e esse papo vai ser também visto pelos nossos irmãos equatorianos. E para a gente fechar esse assunto dessa sua visita ao Equador, você notou da parte das pessoas que foram com você, dessas delegações que estão tomando consciência e conhecendo mais de perto esses crimes e essa participação cidadã através da mídia também? O que você poderia falar dessa repercussão junto a esses segmentos? Olha, nós vimos intelectuais, né, como o professor Emir Sader, o senador Inácio Arruda, esse cantor Alt da Espanha, né, como outros intelectuais espanhóis que estavam lá presentes, o Danny Glover, que tinha ido um poucos dias antes, eles ficaram, todos nós ficamos chocados. Que quando você vê o grau de desprezo dessas empresas, né, e nós comprovamos que ali está, né, há uma contaminação, porque primeiro a Chevron disse que não é verdade. A tentativa dela foi de não dizer, porque ela escondeu, mas só que havia imagens de satélites antes daquela vegetação crescer e tampar a mancha preta do petróleo. Mas ali embaixo da vegetação é um poço de detritos, contaminando todo o solo, chegando nos mananciais. Então, quer dizer, todas essas delegações podem conversar com a população, nós podemos conversar com muita gente, com pessoas, perguntar, fazer as perguntas que nós quisermos fazer, fizemos de tudo, tal, e comprovamos. E também pudemos conversar com o presidente Rafael Correa, porque aí comprovamos a preocupação dele quando ele diz: nós não estamos apenas num câmbio de época, né? Numa época de câmbios, nós estamos num câmbio de épocas. É uma frase dele, ou seja, os novos governos populares da América Latina estão sinalizando que o neoliberalismo está num processo de esgotamento e que nós temos que construir outros modelos onde o trabalho será valorizado, a cultura, a integração, a cooperação, a solidariedade entre os povos, e nós vimos que a Revolução Cidadã do Equador está tocando à frente, por isso tem uma altíssima popularidade. Não é só porque reduziu a pobreza, é porque aumentou a consciência do povo também. Graças também a uma lei de informação democrática, que é o que nós precisamos fazer aqui no Brasil. Que aqui a informação, salvo oportunidades como essa, é muito concentrada nas mãos dos que exploram e só querem acumular dinheiro. Então, eu queria mais uma vez agradecer aí, Beto, você que está passando pelo Rio de Janeiro, porque está vindo dessa viagem ao Equador, e nós estamos aqui tendo essa oportunidade de você trazer para os nossos telespectadores essas notícias que a gente não vê exatamente porque você falou que precisa de fazer uma mudança na comunicação aqui no país. A gente não vai ver isso nas mídias aí tradicionais, comerciais, etc. Te agradecer aí por você ter trazido essas informações. Eu que agradeço. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado ao programa TV Com BR. E estaremos sempre dispostos a levar essa luta pela integração solidária, independente e cooperativa da América Latina. Eu queria agradecer a sua companhia. Voltamos na próxima edição. Obrigado. Nossa comentarista, a doutora Marinês Trindade, fez palestra no 3º Congresso Estadual da Nova Central RJ, quando discutiu saúde e segurança no trabalho. Mostramos agora a primeira parte dessa palestra. Bem, boa tarde a todos. Realmente foi muito propício aí esse atraso, porque eu tive a oportunidade de ouvir as palavras da desembargadora Sayonara Grillo, que é professora também da Faculdade Nacional de Direito,
E é muito bom para nós, advogados trabalhistas, termos profissionais dessa envergadura à frente do Estado. Porque o tribunal ele faz parte do Estado, né? É o Estado juiz. E poder ouvir uma desembargadora que vê as coisas dessa forma é muito bom. Quando a gente vai à tribuna defender um processo, a gente fica logo animado, né? Teremos alguém para nos ouvir. Tá bom. E também foi bom para a nossa palestra, porque ela situou questões que a gente quer colocar aqui. Não gosto muito desse nome palestra. Acho que hoje, assim, é uma conversa. E, na verdade, a gente trouxe uma ideia, né? E Sebastião nos dá a possibilidade de estar sempre conversando, interagindo com ele sobre esses estudos que a gente vem desenvolvendo na área de saúde do trabalho e a oportunidade de colocar algumas coisas para vocês que, na minha opinião, como profissional de direito, são muito importantes como ferramenta no trabalho de vocês. Então, vou me referir de novo à palestra da doutora Sayonara, né, quando ela diz assim, que quando os sindicatos não estão fortes, eles não estão atuando, os direitos, eles sofrem, eles se enfraquecem, eles ficam vulneráveis. Então, essa é exatamente a ideia da nossa palestra aqui. É importante que vocês possam dominar determinados regulamentos que tenham força de lei e que o fato de vocês estarem cobrando o cumprimento desses regulamentos e estarem praticando as normas previstas nesse regulamento vai fazer com que os empregadores e o Estado se aplique melhor para que as garantias dos trabalhadores sejam cumpridas. É aquela história, não basta o direito estar lá, é preciso que a gente reivindique, é preciso que eles sejam exigidos, é preciso que haja o conflito, né? O trabalhador leve aquela demanda ao judiciário, como ela deu o exemplo aqui da automação, e o judiciário possa responder. Bem, então a gente queria pedir a primeira tela aí. Bom, a gente trouxe uma ideia, e veja, depois a gente vai contar para a doutora Sayonara que a tela que a gente trouxe, e por isso que eu digo que eu fico satisfeita de saber que ela é desembargadora, é alguma coisa que ela acabou de falar. Então, é um trecho que eu trouxe para a gente pensar, para ficar com vocês, e diz lá, o trabalho é feito para o homem, e não o homem para o trabalho. Tendo o trabalhador o direito de ser tratado como um ser humano e não como um instrumento da produção. Essa é uma ideia, eu coloquei aqui como um conceito, e até no livro que a gente publicou agora recentemente um artigo, eu até trouxe um livro para entregar à Nova Central aqui no Rio de Janeiro. Essa foi a inspiração que nos moveu. No aniversário da nossa associação, 50 anos da nossa Associação de Advogados Trabalhistas. O que quer dizer que o trabalho é feito para o homem e não o homem para o trabalho? É exatamente isso que a Sayonara falou, que a desembargadora Sayonara falou. O trabalho é feito para nos fazer humanos, para desenvolver as nossas condições subjetivas, que possamos nos sentir úteis, que possamos prestar serviços, que possamos nos engajar no empreendimento. Então, se a gente for pensar do ponto de vista científico, filosófico, né, a gente não ia conceber o trabalho para os animais, né? Quer dizer, claro que os burros podem ser postos a puxar lá a carroça, mas aquele não é o trabalho, não tem para aquele animal o reflexo que tem para nós. Mas esse texto ele foi citado, então, num artigo da revista aqui do nosso tribunal, pelo atual ministro do TST, né, o ex-desembargador Cláudio Brandão, mas é um texto de Jean-Michel Servet, que é um professor francês,
de uma instituição de sociologia do trabalho. E a gente coloca isso, gente, porque para a gente mudar a nossa prática, a gente tem que mudar um pouco a nossa cultura, a nossa maneira de ver as coisas. O trabalhador não tem que aceitar tudo. O empregador não tem que dispor. Atualmente, inclusive, eles usam uma expressão, quando eles se referem aos trabalhadores, eles chamam de recurso. Então, eles falam, tinham as máquinas, os insumos, a questão da energia e os trabalhadores, como se os trabalhadores fossem um recurso. Então, esse é o primeiro conceito que a gente quer trazer, que é isso. O trabalho é feito para o desenvolvimento do ser humano. E não o homem é feito para o trabalho. Nós estamos aqui para gerar a força para a produção. Não é isso. E nós não somos um instrumento dessa produção. Bom, o segundo quadro que a gente traz para vocês é o seguinte. É sobre a emenda constitucional 45. Eu olho para vocês... os nomes às vezes me escapam, mas a fisionomia não. Eu sei quem é, eu estou olhando, eu sei quem é, eu conheço e sei que estão nesta luta há muito tempo. Então, é uma novidade para mim, que me convocou, né, porque vocês sabem que no direito, uma novidade de 2005, não tem nem 10 anos, é novidade. Se a desembargadora falava na proteção em face da automação, que foi incluída em 1988, e isso, por exemplo, não foi pensado pelo menos parece que não, vocês sabem que eu sou muito crítica, pelo legislador quando regulamentou a profissão de rodoviário, né? Porque a automação exclui a atuação dos cobradores. Então, veja, de 1988 para cá, leva 25 anos, né, e o pessoal esquece, que dirá de 2005. Então, em 2005, houve uma mudança que eu digo a vocês fundamental no mundo do trabalho. Além de todos esses direitos, por isso foi bom ela falar antes, que ela elencou aqui, e que nós todos sabemos deles, da jornada, do salário, além de tudo isso. A emenda constitucional disse o seguinte: todos os conflitos relacionados à doença e ao acidente no trabalho, ele é da competência do juiz do trabalho. Ou seja, o empregado, o sindicato que quiser levantar alguma demanda, ele agora não vai mais na justiça comum. Ele tem que vir à justiça do trabalho. Então, essa é uma modificação de 2005. Desde 2005, é possível que essas ações venham para a justiça do trabalho, mas de lá para cá, a gente vem acompanhando, tanto nos estudos que a gente, nas pesquisas que a gente tem fazendo, e no dia a dia, nos corredores da justiça, que isso vem criando como se fosse assim, a gente que cozinha, né? Como se fosse um caldeirão, assim, a gente está fazendo um caldo, aquilo começa a borbulhar. Por quê? Porque vários elementos que não eram lidados no mundo do trabalho, que eram coisas afastadas de nós. Perícias médicas feitas diante de um juiz do trabalho. Vocês sabem lá o que é isso? Eu tenho 28 anos de profissão. E perícia na Justiça do Trabalho, né, Sebastião? Era perícia de insalubridade e de periculosidade. Completamente diferente disso. Então, na verdade, a gente traz ali uma outra ideia, que é uma ideia nova, que a gente quer trazer para vocês, para a gente colocar, que é o seguinte: a justiça trabalhista como justiça social sempre foi. Aí, né, a história da CLT, a história da justiça do trabalho é essa. Mas agora, com essa modificação, que trouxe essa competência para ações envolvendo acidentes ou doentes, a justiça do trabalho, ela também tem um papel de humanizar e dignificar as condições e o ambiente de trabalho.
Então, agora não é só se pagou as horas extras, se pagava o adicional noturno, se cumpriu o reajuste previsto na convenção coletiva. Agora também o juiz do trabalho, ele pergunta e quer saber sobre o ambiente de trabalho, sobre as doenças que lá acontecem. E aí eu passo ao quadro 3, que fala exatamente de uma outra mudança, que é uma mudança, eu digo para vocês, olha, de 2007, mas hoje, se a gente fosse, por exemplo, criar um calendário para ir assistir os julgamentos, mas não de um processo da doutora Sayonara, que aí não, mas de outros desembargadores, nós ainda vamos ver um estranhamento enorme com essa ideia aqui. Depois de 2005, o que aconteceu? Aconteceu um marco nessa discussão da doença e do acidente, que foi uma portaria criada na Previdência Social, e agora com essa coisa da internet, né, eu sempre falo do tio Google, tem lá o tio Google, é só vocês colocarem essa sigla, e eu incentivo, o Sebastião sabe que eu sempre incentivo os sindicalistas a procurarem, a conhecerem. Agora também a internet democratiza o conhecimento, ninguém precisa ser escravo de algum iluminado que saiba as coisas. Então, se colocar lá NTEP, que chama NITEP, vai saber que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Qual foi a novidade dessa portaria? Foi relacionar determinadas doenças a determinadas categorias profissionais. Ou seja, os pesquisadores envolvidos com a medicina do trabalho, com a saúde do trabalho, começam a verificar que determinadas profissões, que determinados ambientes produzem determinadas doenças ou determinados acidentes. E, portanto, na hora de fazer a perícia médica, o perito, ele tem que buscar relacionar o local de trabalho, o trabalho com o acidente, com a doença. Então, inclusive, o doente, a pergunta, né, como eu coloquei, não se limita a esclarecer apenas se o trabalhador está ou não doente. Que isso coloca o problema no sujeito. Mas a pergunta é, principalmente e fundamentalmente, se o ambiente de trabalho dele é ou não doentio. Gente, vocês já imaginam uma coisa dessa? Um local de trabalho doente. Tem juízes que quando vem a gente falar isso, falam, agora ficou velho, enlouqueceu de vez. Mas é verdade. O local de trabalho, ele pode estar doente, adoecido. E aí ele adoece o trabalhador. E eu vou, na hora que eu concluir, eu vou dizer para vocês aonde que eu quero chegar com tudo isso. Bom, então, a doença, ela deixa de ser vista como um problema do trabalhador. Sabe aquela história? Ah, esse cara, vocês todos conhecem isso. Ah, fulano, coitado, vai rodar não sei quantos atestados. Não é assim? É assim que funciona. Quer dizer, o cara adoece e ele ainda é culpado. Né? Ele é visto como uma pessoa desmotivada, desinteressada. Então, na verdade, essa concepção, que é novíssima, volto a dizer a vocês, onde a doença, ela deixa de ser visto como um problema do trabalhador e passa a ser um problema de um segmento econômico ou de uma empresa. É o seguinte, é um segmento econômico doente, é uma empresa doente. E aí, os trabalhadores adoecem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Não muda o quadro ainda não. Só porque eu trouxe alguns assim, tem os exemplos. Alguns exemplos que a gente já conhece, né? Por exemplo,
nos bancos, não é isso? Todo mundo conhece, e até, isso foi muito falado, a LER, né? A lesão pelo esforço repetitivo, que entre o pessoal de recursos humanos, eles usam uma piada pejorativa para falar, fulano é lerdo. É lerdo, ele tem ler, mas não, ele é lerdo. Mas tem outros setores. Você também, nessas áreas que trabalham com bancos, por exemplo, você tem casos que vão se repetindo de transtornos mentais, de depressão, de síndrome do pânico. Por exemplo, também tem sido visto isso acompanhado por vocês na imprensa. Vocês devem estar vendo aí como os acidentes aumentaram na construção civil. Na medida que é muito importante, como disse a desembargadora, que haja uma ampliação do investimento, do crescimento econômico, então, muito mais obras e tal, mas como é que isso é feito? Aumenta muito os riscos organizacionais, os riscos operacionais, o aumento das mortes. Por quê? Porque esse aumento da atividade econômica, ele, para o trabalhador, ele vai acarretar o quê? Um aumento no ritmo do trabalho, da pressão psicológica, o sujeito tem que entregar aquela obra. Então, então vocês, os sindicalistas, ou os seus advogados, ou nós advogados, quando defendemos os interesses de vocês, nós não vamos levar aquele trabalhador acidentado. Como é que a empresa faz? Você chega lá com um camarada e a empresa quer dizer o seguinte, olha, é culpa exclusiva deles. Esse é o nome que se usa no direito civil, culpa exclusiva da vítima. Mas nós vamos poder demonstrar que naquela obra, a maneira da organização do trabalho, a aceleração, o ritmo, a pressão, levou a uma situação que possa ter causado o acidente. Então, é mais ou menos isso que a gente está querendo trazer para vocês. Agora, o próximo quadro, por favor. Bom, o próximo quadro é a questão do contexto constitucional. Bom, qual é a ideia? Então, a desembargadora falou aí, não é, dos direitos dos trabalhadores para o século XXI, e aí falou com vocês, todos vocês sabem, a nossa Constituição está fazendo 25 anos, e isso é uma peculiaridade do mundo do trabalho no Brasil. Os direitos trabalhistas, eles são constitucionais, eles estão constitucionais, mas eu quero aqui defender junto a vocês que a saúde no trabalho, o direito do trabalhador, como disse a desembargadora aqui, o desembargador atual, ministro convocado do TST, Sebastião Geraldo de Oliveira, ele diz assim, o trabalhador, ele vai ao trabalho para ganhar a vida, e não para encontrar a doença ou a morte. O sujeito fala assim, né, eu vou trabalhar que eu vou ganhar a vida. Ele não vai para encontrar a morte. E aí eu quero dizer a vocês que antes que eu chegue nas normas trabalhistas, os direitos a essa condição estão na Constituição. Então é o seguinte, quero relacionar aí o artigo 1º, inciso 3º, que é o princípio da dignidade humana, é princípio constitucional, é o princípio fundamental da nossa Constituição. Não há dignidade humana se o trabalho não leva vida ao trabalhador, se o trabalho leva doença, leva acidente. Então, toda vez que a gente lida com um caso em que o sujeito adoeceu no trabalho ou sofreu um acidente, há uma violação da dignidade humana. Mas, Marinês, como é possível? Eu vou demonstrar isso a vocês. Então, está lá na Constituição, artigo 1º, dignidade humana. Também está lá no inciso 3º do artigo 1º, valor social do trabalho. Então, o trabalho tem um valor social. Essa proclamação da Constituição, ela é tida como um valor da nossa República. Então, na República Brasileira, o trabalho tem um valor social. E como é possível a gente conceber trabalho enquanto valor social se o trabalho está gerando um exército de doentes? Se o trabalho está gerando uma infinidade de acidentes? Então,
o trabalho como valor social, não está sendo cumprido. Volto a dizer, no caso de adoecimento e de acidente, tem violação do valor social do trabalho. E também desafio, né? Tenho ousadia de dizer que viola o artigo 70, o inciso 3º da função social, que é a função social da propriedade, que é um princípio da ordem econômica. Não, mas se é ordem econômica não tem nada, não, nada disso. Todos os juristas que estudam hoje a nossa Constituição e principalmente a defendem, eles dizem que a interpretação é sistemática. Você não lê um artigo e isola ele ali. Você faz uma interpretação sistemática. Então, o que é a função social da propriedade? É obrigar os empregadores a respeitar, considerar, promover e proteger a vida humana. É muita ousadia, né? Mas é isso. É isso. O Sebastião me pediu para passar esse material para vocês, se não me engano está na pasta de vocês, vocês vão poder ler. E ao contrário dessa briga toda da intelectualidade aí, sobre o direito autoral, se é meu, isso não é nada meu, né? Sebastião me conhece há muitos anos, isso não é meu. Eu escrevo isso, mas eu acredito que eu tenho uma inspiração, e essa inspiração é fruto da minha atuação profissional, mas é fruto também da iluminação que Deus dá a gente, então ela é de vocês. Eu quero esse argumento, quer dizer, eu torço para que esse argumento vá para a boca de vocês. Pela função social da propriedade, é obrigação do empregador. Então eu digo a vocês, vamos raciocinar. Se é obrigação do empregador respeitar, considerar, promover e proteger a vida humana, se o trabalhador adoeceu no trabalho, ou se ele sofreu um acidente no trabalho, não tem nada de culpa da vítima, a culpa é do empregador. Bem, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou chegar lá. Bem, mas eu não posso ainda abandonar a Constituição. A Constituição ainda tem ferramentas que nós podemos usar. Nós, advogados trabalhistas, eu estou vendo outros colegas aqui no plenário, estamos acostumados com o CLT, que nos é muito útil, que é muito importante para nós, que não podemos largar, mas nós podemos usar outros dispositivos e agregar dentro dessa lógica jurídica. Então, a gente está citando aí, no quadro 4, no artigo 225, o caput do artigo, diz assim, artigo 225, 4 da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse artigo ele vem sendo usado para responsabilizar, por exemplo, as empresas petrolíferas, quando há vazamento de óleo nos mares. Ele está sendo usado pelo Ministério Público para responsabilizar indústrias químicas que poluem os rios. E eu entendo, e outros juristas entendem, que este artigo pode ser usado por vocês para punir os empregadores se eles não mantêm um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O meio ambiente de trabalho. E aí o parágrafo 3º desse artigo vai dizer que a responsabilidade ela é objetiva de reparar os danos causados ao meio ambiente. Essa palavra, responsabilidade objetiva, vocês frisem aí que ela vai ser chave para a nossa conclusão no final. Essa responsabilidade objetiva, ela é cultuada quando se fala em reparar danos.
Eu vou dar um exemplo que é sempre dado nessas palestras de saúde do trabalho, por exemplo, um assalto a banco. O criminoso entra, assalta o banco, atira, fere um correntista e fere um vigilante. O correntista que morreu, não há dúvida, tudo que ele precisa tem que ser assumido pelo branco. E o vigilante? Não. O vigilante é acidente de trabalho. Mas era a mesma violência, a mesma lesão. Mas por que, Marinês, que o correntista, o banco está claro que é responsabilidade do banco? É porque em relação a ele, o Código de Defesa do Consumidor, que eu não coloquei aqui, mas que também vocês podem anotar aí, porque senão isso vai ficar muito grande, mas é toda uma ideia que a gente tem que colocar na nossa cabeça e passar a usar isso. Pelo Código do Consumidor, o fornecedor do serviço, ele é responsável objetivamente por qualquer prejuízo que o consumidor sofra. Então, a gente quer fazer uma analogia, que eu sorri aqui quando a doutora Sayonara falou, porque eu faço muito essas analogias, né? A gente tem que criar, o direito, o trabalho intelectual também é para isso. Então, se o parágrafo 3º diz que a responsabilidade é objetiva de reparar danos causados ao meio ambiente, quando o empregador causa dano ao meio ambiente de trabalho e adoece ou provoca um acidente, é dele a responsabilidade. Vou acrescentar, só para terminar, o artigo 20, inciso 8º, 200, inciso 8º, que pode parecer a vocês, Marinês, agora você está indo muito longe, mas não. Quero dizer a vocês que aqui no Rio de Janeiro existem diversas instituições médicas de pesquisa de medicina que eu acho que deveriam ser parceiros de vocês, parceiros dos sindicatos. Eu acho até... Vou usar de novo, porque vocês sabem que eu sou crítica e sou ousada. Eu acho que os médicos devem isso à sociedade. Acho que esse é o juramento que eles fazem, o juramento de Hipócrates, quando eles viram médicos. Não é para ficar rico com plano de saúde ou fazendo imagem de ultrassonografia. Os médicos têm o dever de promover a saúde. E aí o artigo 200, inciso 8º, vai dizer que compete ao Sistema Único de Saúde o dever de proteção do meio ambiente nele compreendido do trabalho. Então, aqueles médicos do trabalho, vocês conhecem, né? O cara chega lá para fazer o exame admissional, o médico nem olha para ele. Fala, sua identidade. O cara olha para a identidade, olha para o formulário. Eu estou inventando? Estou exagerando? Esse médico do trabalho, ele está cumprindo o inciso 8º do artigo 200? Não, ele não está protegendo o meio ambiente do trabalho. E esse médico do trabalho, é o CRM dele? É o CRM dele. Mas ele está ali, que eu vou mostrar mais adiante, cumprindo, ele está ali manifestando um serviço que é obrigação do empregador. Então, ele é preposto do empregador, igual aquele preposto que senta lá na sala de audiência, ou que vai no dia da homologação. O médico do trabalho é preposto, porque está ali representando o empregador. O empregador é obrigado a ter aquele serviço médico. E que serviço médico? É esse que nós estamos vendo aí no artigo 200, que protege o meio ambiente nele compreendido do trabalho. E, por fim, eu vou citar o inciso 12, esse que já está na nossa área, no artigo 7º, porque o artigo 7º é o artigo dos direitos sociais. Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.